In illo tempore eram propinquantes adiesum publicani et peccatores, ut audirent illo. Et murmuraban Pharisei scribi discentes, quiae peccatores recipit, et manducat con illis. Et aetat illos parabolan istam dicens, quis ex vobis homo, quia habet 109, et si perdideret unam ex illis non et dimiti, non aginta novem in deserto, evadit ad illam, que pedierat, dona qui veniat ea. Et cuni venerit eam imponit in numeros suos gaudes, et venies domum convocat amicos, et vicinos dicent illis, congratulamini mihi, quia invenit ovem meam, que pedierat. Dico vobis cordita gaudium erit in cielo super uno peccatore, penitentia nagentem, quem super non aginta novem justis, qui non indigent penitentia. Autque mulierabes drachmas decent, si perdidere drachma nunam, non ascendilo cernam, et everidum, et quere diligente, dona quem veniat, et cunim venerit convocat amicas, et vicinas, dicens congratulamini mihi, quia invenit drachman, quem perdiderat. Ita dico vobis gaudium erit, coram angelis Dei super uno peccatore, penitentia nagente. Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo chegaram-se a Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam e diziam: Este recebe os pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Qual é o homem entre vós que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai procurar a que se desgarrou até achá-la? E achando-a, não a põe sobre os ombros com alegria, e vindo para casa chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Congratulai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Assim digo-vos que haverá mais júbilo no céu por um pecador que faça penitência do que por 99 justos que não necessitam de fazer penitência. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não procura diligentemente até encontrá-la? E encontrando-a, não chama suas amigas e vizinhas, dizendo-lhes: Congratulai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim digo-vos que haverá júbilo no céu entre os anjos de Deus por um só pecador que faça penitência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, ontem tivemos as ordenações de diácono e subdiácono e para a congregação do Padre Jair. Todas as congregações da Igreja têm esse zelo, devem ter esse zelo pela conversão dos pecadores. Deus deixou no céu os anjos que não precisavam de penitência e veio ao mundo e tomou a nossa natureza e morreu na cruz para salvar aqueles que necessitavam de penitência. E a Igreja repete a mesma coisa.
A igreja é Jesus Cristo comunicado entre os homens para continuar o que Nosso Senhor fez durante a sua vida. Então a igreja está sempre preocupada em converter os pecadores. Ou são os pagãos, então são os missionários que partiram da Europa. A Europa não tinha tanta necessidade assim dos missionários, dos padres. Tinham que fazer penitência sim, porque mesmo entre os católicos há sempre nós, devido à nossa fraqueza, nós precisamos fazer penitência. Mas os pagãos precisavam mais ainda, já que eles não tinham conhecimento da revelação. Então, no Canadá foram os missionários franceses, nos Estados Unidos também missionários franceses, jesuítas e outras congregações. No Brasil, no México, foram os franciscanos, dominicanos, jesuítas. No Brasil, especialmente os jesuítas, com Padre José Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, e também os franciscanos que rezaram a primeira missa no Brasil, e depois os dominicanos também, os beneditinos. Então sempre a igreja está indo lá onde há uma ovelha perdida. Às vezes com mais zelo, às vezes com menos zelo, mas a igreja está sempre se preocupando com eles. Ou de uma maneira direta, indo nesses países, na África, na China, na Ásia, em toda parte, a igreja enviou os seus missionários. Ou então eles estão na vida contemplativa e oferecem a Deus orações e sacrifícios pela conversão das almas, como é o caso do Carmelo, especialmente destinado a converter os protestantes e também as outras ordens contemplativas. Então vamos dizer uma palavrinha sobre esses missionários. Podemos lembrar os missionários que nós conhecemos, que são mais próximos de nós, e no caso de Monsenhor Lefebvre, por exemplo, que serve para ilustrar o Evangelho de hoje. Então ele morava numa família muito agradável, 9 irmãos, 8 ou 9 irmãos, e eles tinham uma boa situação, ao menos boa parte da vida deles. Essa família foi uma família que não lhes faltava nada. E sentindo o chamado de Deus, ele entrou no seminário e quando foi ordenado, pensava ficar na Europa. Mas o irmão dele, chamado René, já estava na África. E René o chamou, falou, venha nos ajudar com os africanos, que não precisa nem dizer, né? Há no mundo uma grande ignorância religiosa, há poucos convertidos. Então essa congregação do Espírito Santo se dedicava especialmente a converter as tribos africanas. Então ele deixou a Europa, imitando seu irmão René, que já tinha ido para a África. Então é exatamente o que se passa aqui. Naquele tempo chegaram a Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. E então os fariseus vão ficar indignados e ele vai lhes propor a seguinte parábola. Qual é o homem dentre vós que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai procurar a que se desgarrou até achá-la? Então ele vai deixar a Europa, onde praticamente, sobretudo na época em que ele foi, as vocações eram muito numerosas,
e ele então vai deixar a Europa, onde os europeus não têm tanta necessidade de padres para lhes ensinar os rudimentos da fé católica. Ele vai então para a África. E nós devemos fazer a mesma coisa. Se entre nós alguém está precisando ou de um conselho, ou a gente deve deixar, se é um amigo nosso, ou se é uma pessoa que mesmo sem ser amiga, a gente vê que a gente teria uma possibilidade de fazer algum bem nessa alma, a gente deve fazê-lo. Deve fazê-lo porque a caridade deve se voltar para aquele que está mais necessitado. Quem está mais necessitado é essa ovelha desgarrada. E Nosso Senhor foi atrás até encontrá-la, botou sobre os seus ombros com alegria e, vindo para casa, chama seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Isso é a história da igreja. A história da igreja é um contínuo esforço para trazer para Deus as almas. Quando a gente consegue converter um protestante, quando consegue converter um pagão, ou então alguém que está imerso na superstição, é uma grande alegria para os anjos, grande alegria para Nosso Senhor, grande alegria para Nossa Senhora e grande alegria para toda a igreja. Então eu faço um apelo para os meninos, rapazes, que pensem bem, pensem na vocação sacerdotal, na vocação religiosa, e porque a igreja está precisando. Nunca esteve precisando tanto quanto agora. É necessário padres, é necessário religiosos e é necessário religiosas. Nossa escolinha irá melhor se houver religiosos que se ocupem dela. E seria um grande, grande bem ter uma comunidade que se ocupasse da nossa escolinha. Porque cada um de nós é também uma ovelha desgarrada, uma ovelha em parte desgarrada. Qual de nós não tem dificuldades? E, sobretudo, os meninos e as meninas que estão na escola precisam de uma orientação, precisam de uma ajuda, precisam de terem um exemplo diante deles para poderem vencer as dificuldades dessa idade. E os adultos também têm necessidade de vencer as dificuldades que são suas, e daí necessidade então de padres, de religiosos e de religiosas. Se a gente analisa a vida de cada santo, nós veremos que todos eles tiveram uma preocupação igual a de Nosso Senhor, é evidente, não podia ser de outra maneira. A gente vê missões estrangeiras. Missões estrangeiras foi fundada na França e se ocupou especialmente da Ásia. Eles eram muito generosos. Muito bonito visitar o Museu das Missões Estrangeiras em Paris. Aí tem os instrumentos de tortura de cada mártir. Tem algumas frases deles, tem um livrinho deles, se não me engano tem um deles que tinha então o Tratado da Verdadeira Devoção, e a gente vê o livrinho lá. Ele morreu, mas trouxeram os seus pertences, e entre outras coisas tem o tratado. E a gente vê a generosidade desses rapazes que se formavam aqui em Paris e depois partiam. E tem um quadro muito bonito, porque a Escritura diz como são belos os pés daqueles que evangelizam, que levam o nome de Deus em toda parte. Então tem um grande quadro e tem assim uns 5 ou 6 que estão diante do altar, e os parentes e amigos estão no dia da partida, né? Vão partir para a Ásia com uma possibilidade de martírio muito grande,
porque havia uma perseguição muito grande, mas eles não deixavam de partir para essas regiões. Então eles estão assim de pé, na frente do altar, se preparando a partir, pegar o navio, né? E os parentes e amigos beijam os pés deles. É um quadro muito bonito, bem impressionante. Os mártires, os missionários que vão partir, e às vezes eles estavam partindo de navio e cruzavam com outro navio que estava voltando da Ásia com o corpo dos seus amigos, dos seus condiscípulos, que eram um pouquinho mais velhos, tinham sido ordenados, tinham sido enviados para a China, para o Vietnã, e tinham sido mortos. Então vinham aqueles despojos dos mártires e eles cruzavam no mar os dois navios, os que estavam indo para o martírio e os que estavam, por assim dizer, voltando do martírio. Então a gente vê que a igreja, ela pega ao pé da letra o que está dito aqui, ela deixa tudo, deixa a tranquilidade de uma família, de um país organizado, onde tem polícia, onde a religião católica, queira ou não, é respeitada, queira ou não, porque a religião católica não é mais respeitada como era, já há muito tempo, mas digamos, onde há uma certa segurança para partir para a China, para o Vietnã, numa situação quase certa, ou menos bem provável, um provável martírio. Depois teve a Congregação do Espírito Santo, fundada pelo padre Lieberman. A fundação dela é um pouco assim complexa. Houve o padre Lieberman, houve outro padre também, e aí acabou tomando o nome de os Padres do Espírito Santo. Então eles vão também ir por toda parte. Acho que foram especialmente para a África, o que mostra bem o que está dito aqui, a ovelha perdida. A igreja não escolhe o seu ministério. A igreja vai para onde há ovelhas perdidas. Às vezes ela não consegue um fruto imediato, um resultado imediato, mas ela está sempre atenta em tentar trazer de volta as ovelhas perdidas. Então eles foram especialmente para a África, mas não só na África, aqui no Brasil também. Visitei em Itaúna um colégio, passei na frente, um colégio onde o Monsenhor Lefebvre tinha estado, que é um colégio dessa congregação do Espírito Santo. E, então, na África, no Brasil, certamente outros países da América do Sul, essa congregação vai também atrás das ovelhas perdidas. E aqui também gostaria, às vezes, de visitar famílias que não estão aqui, famílias que moram por aqui, que a gente conhece, que era bom a gente visitar, que era bom a gente ter essa atitude de Nosso Senhor, né, para tentar trazer essas almas para a fé católica integral. Houve também os padres brancos que atuaram na África do Norte, na Argélia, e aqui é bom saber algumas dificuldades que esses padres encontravam, que o governo francês proibia os padres de converterem os muçulmanos. E isso foi uma das razões pela qual a Algéria, mais tarde, vai se separar da França e vai se posicionar contra a França. A França não tendo convertido os muçulmanos se voltaram contra a França, por culpa dos governos maçônicos que assim decretaram. E mesmo assim os padres brancos trabalhavam na África do Norte, procurando atendendo sobretudo os franceses. Houve também os lazaristas de São Vicente de Paula. Eles começaram em Madagascar, primeiro grupinho, não sei quantos eram, morreram todos de doença. Um grupo pequeno, 5 ou 6, coisa assim, não lembro exatamente o número.
Todos morreram de doença. São Vicente de Paulo falou, uma nova turma tem que partir para lá. Foi uma nova turma, acho que todos morreram de doença de novo. São Vicente de Paulo falou, uma nova turma tem que partir para lá. E tanto insistir, tanto conhecer melhor as condições de sobrevivência dessas regiões inóspitas, eles acabaram se estabelecendo e aí ficaram. Então a gente vê que a igreja, o martírio não é só o martírio de alguém que mata por onde da fé católica, tem o martírio da caridade também, que como esse caso dos lazaristas. E tem os salesianos, então não só os pagãos, mas também as escolas, como a nossa escola. Nós devemos ver as nossas crianças como ovelhas desgarradas. Todos nós somos um pouquinho ovelhas desgarradas, mas as crianças mais. Por quê? Porque eles têm menos conhecimento da doutrina, têm menos prática dos sacramentos. Alguns deles podem chegar a uma alta santidade, mas normalmente eles são mais frágeis que os adultos. Então a gente deve também olhar por eles, olhá-los como ovelhas desgarradas que necessitam de todo o nosso cuidado. E aí o cuidado começa em casa. Dom Lefebvre dizia, família católica, família numerosa. Então esse cuidado, essa abnegação das mães e dos pais para cuidar dessas ovelhas que nascem desgarradas, pois vão ser batizadas, mas têm as feridas do pecado original, é necessário prestar atenção, ajudá-las, e elas aos pouquinhos vão se aprumando até, queira Deus, chegar a uma constituição, como diz São Paulo, chegar à idade adulta do Cristo. Bom, hoje foi só essa insistência sobre a missão, convidar os meus rapazes, as moças, e pensarem 2 vezes, porque a igreja chama as almas, Deus é que chama, E mais ou menos que a gente pare para pensar, mas que seja um religioso, uma religiosa, ou um pai de família, ou mãe de família, o princípio é o mesmo. Continuar, se prestar a estender o zelo de Nosso Senhor dentro das famílias, dentro das escolas, aqui no nosso vale e em torno do nosso vale. Que a gente possa ter a generosidade desses santos e que Nosso Senhor possa se alegrar de encontrar em nós um instrumento da conversão das pobres almas que são como ovelhas desgarradas. Que Nossa Senhora não nos ajude, Nossa Senhora abençoe todo esforço de missão e de conversão e que ela nos faça participar da glória dos apóstolos e dos missionários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.